Ninguém estava preparado para a força com que Venâncio Mondlane respondeu às acusações. Quando ele se levantou, olhos firmes, voz sem tremor, e lançou a frase apesar das acusações: "Prestei um grande serviço à nação." Aquele momento ficou suspenso no ar. Não era só uma resposta formal. Era um corte direto contra a espinha dorsal de um sistema que, segundo ele, tem medo de ser confrontado. O ambiente estava carregado, jornalistas atentos, câmaras ligadas, e Mondlane parecia não recuar um milímetro. Ele estava ali, não apenas a defender o seu nome, mas a declarar uma batalha pública contra o que classificava como a estrutura de um regime que vive de silenciar, de manipular e de perseguir. As suas palavras ecoavam nos corredores políticos do país e traziam consigo um peso inegável. Ao declarar que teve um papel decisivo no combate à fraude eleitoral, ele não estava só a falar de urnas e votos, estava a falar de romper um ciclo de impunidade que sufoca a esperança da população há décadas. A imagem de um homem contra um sistema não era retórica, era simbólica. E ele sabia disso. Ele puxou do peito a frase que resumia o espírito do seu posicionamento. Pela primeira vez, em 30 anos de democracia, conseguimos ir ao extremo no combate à fraude. Ao dizer isto, Mondlane estava a dizer que ninguém antes ousou ir tão longe. Estava a dizer que todos os processos anteriores, todas as eleições passadas, foram manchadas por irregularidades que foram varridas para debaixo do tapete. E agora, ele e o seu movimento político tinham sido os primeiros a retirar esse tapete e mostrar ao povo que ali estava escondido. E mais, não se tratava apenas de denunciar. Tratava-se de enfrentar. Tratava-se de confrontar um sistema que, segundo ele, é ditatorial, que se sustenta por armas, por sequestros e por assassinatos. Ele não hesitou em usar esses termos. Não falou com meias palavras. E isso fez com que, naquele instante, o seu discurso deixasse de ser apenas político. Passou a ser existencial. Era sobre identidade, sobre sobrevivência, sobre o direito de um povo de conhecer a verdade sobre quem realmente manda no país. Mondlane continuou, com o mesmo tom firme, agora evocando o sentimento que, segundo ele, percorreu o povo moçambicano durante esse despertar cívico. Disse que nunca, desde a independência, o patriotismo havia sido sentido com tanta intensidade. Não falava apenas de bandeiras e slogans. Falava de algo profundo. Falava de um povo que, mesmo diante da opressão, se reencontrou com a sua pátria. Um povo que, ao cantar o hino nacional, sentiu-se finalmente dono daquele chão. Isso, dizia ele, foi uma das maiores vitórias da sua luta. Porque quando um povo canta o seu hino com orgulho, quando sente que aquele território lhe pertence de verdade, quando se reconhece numa pátria que sempre lhe foi negada, então começa uma nova era. E Mondlane colocava esse momento como um ponto de viragem, como o início de algo que o regime não conseguirá parar com balas ou tribunais. Era como se estivesse a desenhar um novo contrato social, um novo acordo entre a cidadania e o poder. E isso, mesmo que não dito com essas palavras, estava lá, implícito em cada frase. E quando se poderia imaginar que ele suavizaria o discurso, ele fez exatamente o contrário. Voltou-se para os agentes do Estado, para os polícias que, segundo ele, hoje disparam contra o povo. Mas, surpreendentemente, não os atacou. Pelo contrário, chamou-os de irmãos. Disse que esses mesmos agentes são os que o seu projeto político mais defende. Apontou que são tratados com desprezo, sem salário digno, sem formação, sem assistência médica, sem seguros, sem futuro. E disse que o seu plano inclui mudar tudo isso. Que esses agentes da ordem, esses oficiais esquecidos e abandonados pelo próprio Estado, são parte essencial do país que ele quer construir. Ele fez uma separação clara entre os homens e o sistema que os comanda. Disse que, mesmo sendo alvo deles, mesmo que os sigam, o vigiem, tentem silenciar a sua voz, eles são parte do seu sonho para Moçambique. Essa abordagem surpreendeu a muitos. Porque ele não falou com rancor, falou com dor. Uma dor que, segundo ele, é partilhada. Porque se há alguém que conhece a humilhação, a perseguição e o esquecimento, são também esses agentes. Seguindo com o mesmo ímpeto,
Mondlane voltou a erguer a voz para reforçar a mensagem central, que o seu projeto político propõe uma dignificação real das forças de defesa e segurança, bem como de todo o sistema de justiça. E frisou: nada menos que isso. Era o ponto final do parágrafo mais importante do seu discurso. Porque, no fundo, ele estava a dizer que Moçambique não precisa apenas de eleições justas, precisa de dignidade institucional, de um Estado que reconheça o valor dos seus servidores, de tribunais que funcionem com independência, de polícias que sejam respeitados, não temidos, de uma PGR que não seja instrumento de vingança política. E, nesse ponto, ele puxava para si uma responsabilidade tremenda, a de ser o rosto visível de uma mudança que há muito vem sendo adiada. Ele colocava-se no centro de um redemoinho político e moral, e não recuava, nem mesmo quando isso significava ser processado, ser acusado de crimes que, na sua ótica, servem apenas para o descredibilizar. Com isso, a cena não se encerra num desabafo, mas num compromisso. Mondlane deixa claro que continuará a prestar esse serviço à pátria, mesmo diante de tantos riscos. E que esse serviço vai muito além de palavras. É ação. É confronto direto com estruturas de poder. É desafio constante às tentativas de silenciamento. E, acima de tudo, é a construção de um país onde ninguém, seja agente da ordem ou simples cidadão, tenha de viver com medo. Essa promessa final, dita sem hesitação, marca o ritmo da narrativa e deixa no ar a certeza de que essa história está longe de terminar. A forma como ele ligou cada camada, desde a denúncia da fraude até a dignificação das instituições, mostra que esta não é apenas uma reação a acusações. É um projeto de resgate nacional. E é por isso que, mesmo cercado por ameaças, Mondlane não se cala. Porque, nas suas palavras, é precisamente aí que começa o verdadeiro serviço à nação. E é essa chama que levará o espectador para a próxima cena, onde tudo continua. Estive recentemente na Europa, em Portugal, na Alemanha, onde conversei com autoridades legislativas, judiciais e executivas. A visão internacional sobre Moçambique é alarmante. O país caminha para se tornar um narco-estado. A costa moçambicana já é chamada na literatura internacional de Heroin Coast, a costa da heroína. O crime organizado tomou conta do Estado e quer dominar também a justiça e o parlamento. Eu denunciei, inclusive, barões da droga no próprio parlamento, e fui processado por isso. Essas palavras marcaram o segundo grande pilar da sua defesa, mas também expuseram, com mais crueza, a profundidade da crise que, segundo ele, ameaça a soberania de Moçambique. Venâncio Mondlane não poupou nada, nem ninguém. O tom que começou com denúncia interna agora atravessa fronteiras, numa tentativa de mostrar que a podridão não é apenas um boato interno, mas algo visível, falado, analisado fora do país, entre governos, parlamentos e instituições judiciais da Europa. Ele não foi à Europa para passear, para fazer política de palácio. Foi com um objetivo: mostrar ao mundo o que está a acontecer por trás das cortinas do poder moçambicano. E fê-lo com documentos, com reuniões formais, com conversas sérias e estratégicas com quem pode ajudar a romper esse ciclo de silêncio. O perigo de Moçambique ser tomado por redes internacionais de tráfico e lavagem de dinheiro já não é uma ameaça distante. É uma realidade visível, quantificável, nomeada em relatórios e alertas internacionais. E Mondlane, ciente disso, colocou o dedo na ferida com coragem. A ligação entre esta denúncia e os processos judiciais que enfrenta torna-se clara. Ele está a ser punido por dizer a verdade. Ele próprio diz: denunciei barões da droga no parlamento e fui processado por isso. A acusação que pesa sobre si, de apologia ao crime e incitação ao terrorismo, ganha contornos de perseguição política quando é confrontada com este contexto. Porque, na lógica dele, é mais fácil silenciar quem denuncia do que enfrentar os denunciados. O sistema prefere calar uma voz do que desmontar as redes criminosas que têm raízes profundas nas instituições do Estado. E é neste ponto que o espectador começa a perceber que Mondlane não está apenas a defender-se de uma acusação. Está a mostrar que a acusação é, na verdade, a continuação de uma tentativa de eliminá-lo politicamente.
Mas ele não se limita a denunciar. Ele articula.